Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim, tá? Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os títulos de crédito. Mas antes de falar sobre os títulos de crédito, eu preciso dizer para vocês que uma obrigação ela pode ser representada por uma infinidade de possibilidades jurídicas. São muitas situações possíveis. E aí, dentro desse contexto, os títulos de crédito eles são os documentos que representam uma obrigação pecuniária, ou seja, aquela obrigação que expressa algum tipo de valor. Vou pegar emprestado os ensinamentos do professor Fábio Lua Coelho, que ele diz lá no Manual de Direito Comercial, Direito da Empresa dele, dizendo o seguinte: o que interessa acentuar de início é esta a natureza do título de crédito, esta sua essencialidade de instrumento representativo de uma obrigação. Então, minha gente, em verdade, o título de crédito se trata de um dos institutos mais antigos do direito empresarial e, por esse motivo, parece não ser um tema atual. Mas aqui eu vou tentar abordar com vocês alguns aspectos que eu entendo como sendo relevantes, dentre eles as várias mudanças ocorridas ao longo do tempo no nosso Código Civil e como os inseriu no comércio eletrônico, trazendo para os dias atuais. Bom, primeiramente vamos falar um pouco da origem do comércio. Como é que surgiram os títulos de crédito? O ponto de partida de tudo foi troca de mercadorias, onde os excedentes eram trocados. Isso foi denominado de escambo. E isto aí foi que deu origem ao comércio. Mas essa situação ela causava muitos problemas para o desenvolvimento comercial. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que tem o produto que você deseja quer o produto que você tem. E daí iniciavam-se os problemas. Bem, com o passar do tempo, foi aumentando a complexidade das operações, a complexidade das relações mercantis, o que ocasionou a passagem da economia de escambo para ver uma moeda universal como valor de troca. Com o surgimento da moeda, passou a haver uma quantificação do preço da mercadoria em que eu desejava receber. Na verdade, eu preciso chamar a atenção de vocês que no início não havia uma moeda propriamente dita, mas uma mercadoria que detinha valor universal. E por incrível que pareça, esta mercadoria foi o sal. Logicamente, isto gerou uma série de problemas. Por quê? Porque sempre houve uma economia livre. Nunca até então havia a questão de moedas, havia a questão dos impostos do governo, mas algumas mercadorias terminaram com a evolução da mercância, passando a assumir o papel de moeda, a exemplo de metais preciosos como o ouro e a prata. Bom, em um determinado momento, era lógico que o escambo se tornasse insuficiente. E daí surgiu a moeda propriamente dita. Então, a partir deste momento, surgiram os bancos, onde você entregava normalmente aquela sua moeda de ouro, de prata, e era emitido um documento. Era emitido um título de crédito. Esse título de crédito era a letra de câmbio, que poderia ser trocado pela moeda em qualquer local que você fosse. Então, minha gente, os títulos de crédito surgiram como uma forma de tornar ainda mais dinâmica a circulação de mercadorias, a circulação das riquezas. Só que o que acontece? Passamos de fase. Estamos num momento de transição em relação aos títulos de crédito diante da globalização, diante da internet que acabou com as fronteiras entre todos os países.
Hoje nós sabemos que é plenamente possível você, em poucos segundos, no máximo um minuto, você comprar um produto onde quer que ele esteja. E isto é uma via de mão dupla. Por quê? Porque eles também podem comprar de onde estiver os produtos daqui do nosso país. Isto aí causou um novo contexto, que é o contexto do comércio eletrônico. E este contexto exigiu novos instrumentos. Por quê? Porque nem mesmo a moeda, nem tampouco os títulos de crédito passaram a ser suficientes para dar dinâmica à vazão do mercado e atender à complexidade e à velocidade das transações. Então, com tudo isto, a sistemática utilizada, ela ficou ultrapassada. E daí surgiu até uma teoria, a teoria da desmaterialização, por conta justamente da possibilidade de documentos virtuais realizados nas transações eletrônicas. Hoje nós estamos diante de um contexto até ainda mais diferenciado, que é o contexto das criptomoedas. Mas este ainda é um contexto que não é 100% seguro e um pouco nebuloso no tocante a valores, no tocante à garantia de quem vai efetivamente pagar, receber e também depositar lá as suas riquezas. Bem, mas aqui a nossa aula é sobre os títulos de crédito. Então nós vamos falar sobre os principais títulos de crédito que existem no nosso país, que são regidos por leis próprias das quais o Brasil é signatário. Na verdade, sequer necessitava haver essa regulamentação. Por quê? Porque a grande maioria desses títulos foram decorrentes de convenções internacionais. Mas bem, o artigo 903 do Código Civil de 2002, ele diz: salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Então, para os defensores do Código Civil, o grande objetivo ali seria, além de suprir lacunas, estabelecer requisitos mínimos para que os títulos de crédito viessem a permitir a criação de novos títulos. Por quê? Porque nós temos previsto na norma os títulos típicos e a partir daí, a partir do fruto da criação, surgiu os títulos atípicos ou também denominados de inominados. Desta maneira, se o devedor e o credor eles estiverem de acordo quanto à existência de uma obrigação, essa pode vir perfeitamente a ser representada por um título de crédito. Mas o que é o título de crédito? Isso aí surgiu lá na doutrina italiana de Cesare Vivante, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Este mesmo entendimento ele foi recepcionado pela nossa doutrina e também pelo novo Código Civil Brasileiro, no seu artigo 887, que diz: o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Então, os títulos de crédito eles também estão previstos lá no artigo 585, inciso 1º do Código de Processo Civil, sendo definidos como títulos executivos extrajudiciais, cuja cobrança judicial poderá ser pleiteada por meio de um processo de execução. Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro ele traz várias disposições. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere a assinatura do emitente. Artigo 891. O título de crédito incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. E aí, nesse sentido, nós temos uma súmula do STF, a 387, que diz: a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Mas, minha gente, um título é um documento. E este documento, ele é pautado em alguns princípios.
primeiro deles é o princípio da cartularidade ou da incorporação. Por quê? Porque esses títulos, eles são documentos que representam uma obrigação. Eu só posso exercer os direitos de crédito representados no título se estiver de posse legítima do documento. Então, via de regra, os títulos de crédito eles são nominais, a ordem, ou seja, precisa ser identificado o titular, pode também ser transmitido via endosso, e para sua regularização é preciso que haja a cessão do crédito através deste endosso com a assinatura no verso. Nós temos o princípio da literalidade, que veio para trazer uma maior segurança jurídica. Por quê? Porque o título de crédito ele só vale pelo que nele está escrito. Ou seja, tudo que se refere à obrigação tem que estar identificado de forma escrita no próprio título. Nós temos o princípio da autonomia, também denominado de abstração. Para este princípio, o título de crédito representa um direito novo, que não está vinculado, condicionado ou subordinado a nenhuma relação jurídica anterior, ainda que este título seja ligado a uma relação jurídica, e se esta conter algum tipo de vício, este vício não contamina o título. Dentro do contexto dos títulos de crédito, eu chamo a atenção de vocês para algum deles. A letra de câmbio, que é regulada pelos decretos 2044 de 1908, que tem uma teoria que é defendida pelo professor Amador Paz de Almeida, que diz que trata-se de uma ordem de pagamento pela qual o sacador dirige ao sacado para que este pague uma importância consignada. A criação, ou seja, a emissão se dá por este saque. O sacador também é conhecido como dador, é aquele que dá a ordem do pagamento. O sacado é a quem a ordem é dirigida, é o devedor. O tomador é o beneficiário, que é importante destacar. A letra de câmbio se cria pelo saque, transfere-se pelo endosso, completa-se pelo aceite e garante-se pelo aval. Caso o devedor não cumpra com a sua obrigação, o título pode vir a ser protestado ou até mesmo executado. Para falar da nota promissória, eu vou tomar emprestado os ensinamentos do professor Rubens Requião, lá no curso de Direito Comercial dele, quando ele diz: trata-se de uma promessa direta de pagamento do devedor ao credor, sendo um compromisso escrito e solene, pelo qual alguém se obriga a pagar a outrem certa soma em dinheiro em data e local determinados. Então, minha gente, a nota promissória é uma promessa de pagamento. O emitente de uma nota promissória, ele automaticamente ele já é o aceitante, não havendo, portanto, que se falar em aceito. O cheque, apesar de ser muito utilizado para a concessão de crédito e como forma de pagamento pós-datado, né? Apesar que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, eu tomo emprestado também os ensinamentos do professor Amador Paz de Almeida, quando ele diz: é uma ordem de pagamento à vista. Mas o que é que aconteceu? O mercado trouxe uma descaracterização, fez com que esse instituto viesse a ser desmoralizado e hoje é a tal ponto de ser pouquíssimo utilizado. É um instituto de modelo vinculado e que, teoricamente, somente poderia ser emitido de acordo com o modelo imposto pela legislação específica. A utilidade do cheque é a de servir como instrumento de pagamento, permitir a retirada de fundos depositados em instituição financeira. A própria lei do cheque, ela veda a modalidade pós-datado. Existe uma súmula no STJ, a 370, que justamente traz uma penalidade de indenização por danos morais se o cheque for apresentado antes da data. Existe também uma penalidade prevista no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, para aquele que emitirem cheques sem fundos. A duplicata mercantil também é um outro documento que é facultativo, emitido com base em uma fatura, ou seja, existe um contrato de compra e venda. E aí, ao contrário da maioria dos outros títulos de crédito,
a duplicata é emitida pelo vendedor nas transações em que o pagamento é a prazo, ou seja, parcelado em período não inferior a 30 dias. Ela normalmente é emitida através de uma fatura e esta fatura ela é de emissão obrigatória. A duplicata é facultativa. A duplicata pode ser protestada por falta de aceite, por falta de devolução, por falta da indicação de alguma das situações contratadas e principalmente pela falta de um pagamento. Pode-se executar ou pedir a falência do devedor empresário com base na duplicata mercantil, se ela for regularmente aceita. No entanto, para que haja a falência, é necessário o protesto. Há necessidade do comprovante de remessa e recebimento da mercadoria. O STJ tem aceito a execução da duplicata sem azeite e desprovida de prova de entrega da mercadoria ou prestação de serviço efetivamente contratado. Nós temos também a cédula hipotecária para facilitação da aquisição da casa própria, e eu lembro e reforço mais uma vez a questão do princípio da cedularidade, da cartularidade, tem que haver um documento. Nós temos os certificados de depósito bancário, o CDB, que só pode ser emitido por instituição financeira. Nós temos os conhecimentos de transporte, warrant, o conhecimento de frete, que representa a titularidade de uma mercadoria custodiada. O conhecimento de depósito e o warrant são títulos que representam a custódia dessa mercadoria no armazém geral. Então, o conhecimento de depósito representa a propriedade da mercadoria. E o conhecimento do frete é o título representativo de mercadorias transportadas, cuja finalidade é provar o recebimento daquela determinada mercadoria. Pois bem, minha gente, com isso nós finalizamos essa nossa conversa de hoje sobre títulos de crédito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem aí o seu like no meu canal, que postem dúvidas ou perguntas e comentários se porventura tiverem, que compartilhem o meu canal para que mais pessoas possam receber as notificações e ter acesso às novidades. No mais, fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem com saúde e um forte abraço do professor Bruno. Muito obrigado pela atenção.